Olá pessoal, vamos para mais uma resolução de física. Estamos aqui na primeira questão do capítulo 5 do volume 1 do Halliday. Agora a gente vai tratar sobre força. E bem, para você entender mais ou menos como funciona a força, você precisa de alguns conceitos pré-estabelecidos. Por exemplo, você precisa entender das leis de Newton. Basicamente, tudo que a gente vai fazer aqui envolve leis de Newton. A primeira lei, inércia. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. A segunda lei, que é a famosa força é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei, que é ação e reação. Tudo parte dessas três afirmações, a gente precisa saber. E bem, a gente também precisa ter na mente a ideia de vetores, mas aqui já tem questões sobre vetores, então vocês vão conseguir acompanhar tudo. E bem, a gente começa no nível easy, né? A gente começa muito fácil, bem take it easy, bem tranquilo, para não pegar ninguém desprevenido. E bem, a questão número 1, ela fala o seguinte: apenas duas forças horizontais atuam em um corpo de 3 kg, que pode se mover em um piso sem atrito. Uma força é de 9 N e aponta para leste. A outra é de 8 N e atua 62 graus ao norte do oeste. Qual é o módulo da aceleração desse corpo? A princípio parece uma questão difícil, e toda questão que envolve força, a primeira coisa que você vai fazer, quando você pegar ela e você não souber fazer nada, a primeira coisa que você vai fazer é esquematizar ela. Se você não tem o esquema, você monta o esquema. E esse esquema é muito simples. A gente tem um bloco, e esse bloco aqui, ele tem uma massa de 3 quilos. Até então, muito simples. Qual é a primeira informação que a gente tem aqui? Uma força de 9 newtons que aponta para o leste. Então, qual que é o leste? O leste é esse lado aqui, o lado esquerdo. Tem uma força de 9 newtons puxando para esse lado de cá. A outra informação que a gente tem é uma força de 8 newtons que atua a 62 graus ao norte do oeste. Primeiro a gente vai desenhar aqui em azul a nossa força F1. O que é a nossa força F1? É essa força que aponta para o leste. Aqui é F1. E F1 é igual a 9 newtons. A segunda informação que a gente tem aqui é que há essa outra força que atua a 62 graus norte do oeste. O que seria norte do oeste? Então a gente vai pegar a seguinte coordenada aqui. Para facilitar a nossa vida, a gente vai supor que esse bloco está exatamente num ponto central de um plano cartesiano x, y, onde x representa o oeste no lado direito, e aqui o x vai ser x menos x, no caso leste, e o y vai ser o y e também o norte, certo? E bem, a questão diz que há uma força que age aqui, essa força é de 8 newtons e ela faz 62 graus. Se ela faz 62 graus, a gente vai pegar aqui uma outra cor, pegar o vermelho. Pronto, a gente tem uma força aqui, ó, de 62 graus. Essa força, não, perdão, a gente tem um ângulo aqui de 62 graus e uma força F2 igual a 8 newtons.
Pronto. Até aqui tranquilo, a gente diagramou as nossas forças. A gente tem tudo o que está acontecendo aqui com o bloco. Só que a questão pede a aceleração. E bem, aqui a gente precisa entender uma coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é ação e reação. Para cada força de ação existe uma força de reação. E essas forças elas são iguais e com sentidos opostos, ao passo que elas se anulam. O que eu quero dizer com isso? Quando uma garrafa está em cima de uma mesa, existe uma força gravitacional que puxa ela para baixo. E se há uma força que puxa ela para baixo, obrigatoriamente há uma força que vai empurrá-la para cima. Nesse caso da força gravitacional com a força que empurra para cima, essa força que empurra para cima, entre aspas, se chama força normal. Então, pelas últimas aulas que a gente teve, espero que vocês tenham visto, quando eu tenho um vetor assim e ele está inclinado, eu posso decompor ele em dois fatores. Um no plano X e outro no plano Y. Quando eu decompor isso aqui, e vocês vejam lá as demais aulas, eu vou ter um f de x2 e um f de y2. O que seria o f de x2? Bom, o f de x2, para quem não viu as outras aulas, é essa força aqui, essa força F2 agindo somente no plano X. E esse f de x2 é nada mais nada menos do que o vetor f vezes o cosseno do ângulo que o vetor faz com o plano. Se aqui é 62, vai ser o cosseno de 62. E eu vou ter um fy. Esse fy é o mesmo f vezes o seno de 62. De novo, se você ficou perdido com essa informação, vá lá ver as aulas anteriores, a playlist sobre vetores. Pronto. Agora eu vou refazer todo esse desenho aqui e vou esquematizar tudo que a gente tem agora. Lembrando que eu vou excluir aqui a massa de 3 kg para não poluir tanto o desenho. Pronto, aqui eu esquematizei todas as forças que estão agindo sobre o bloco. F2, que puxa para a esquerda, para a nossa esquerda da tela. Fy, que puxa para cima. Fx2, que puxa para a direita da nossa tela. E a força peso, que puxa para baixo. Ele puxa esse bloco para baixo, né? A força peso é massa vezes gravidade. A gente não vai adentrar aqui, mas como a questão fala que o movimento é na horizontal, ou seja, não tem movimento na vertical, a gente aqui já pode tirar que a força peso é exatamente igual à força y2, que é essa força 2 que tem aqui, que a gente tem, que é essa força 2 de 8 newtons que age fazendo 62 graus. Tranquilo, então, a gente tem todas as forças aqui e pela ação e reação a gente sabe que essa força aqui e essa força aqui, elas não vão atuar no movimento horizontal do bloco. As únicas forças que vão atuar no movimento horizontal são essas duas aqui. E aqui é muito fácil da gente calcular, porque F2 a gente já tem. F2 vale 9. Só que a gente não tem o Fx2. Esse Fx2 é nada mais nada menos que F cosseno de 62. Então aqui a gente vai resolver facinho. Bota aí na calculadora o cosseno de 62 e multiplica por 8, né, que é o valor dessa força. De modo que a gente vai ter que F de x2 é igual a 3,75 newtons. Pois bem, já temos as forças, agora como é que a gente acha a aceleração, que é o que a questão pede?
Isso aqui é muito simples. Segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então é aqui de onde a gente vai tirar a aceleração. Eu tenho as forças aqui e eu não tenho a aceleração. Então eu vou isolar a aceleração. A aceleração é igual à força, que está do outro lado da equação, dividido por massa, que está multiplicando, passa dividindo. E aqui é muito simples de resolver. Eu vou somar os valores da nossa força, então, e dividir pela massa do bloco. De modo que a gente vai ficar aqui, a aceleração é igual a... Bom, qual é a força 1? A força 1 é 9. Mas qual é a força 2? 3,75 dividido por 3. A aceleração vai ser igual a 4,25 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a unidade de medida da aceleração. Então, essa primeira questão é isso, muito simples. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.